Olá pessoal, tudo bem? Professor Demétrio Dantas aqui mais uma vez com vocês na disciplina de Confidencialidade e Segurança da Informação para o teu concurso do Banese. Hoje a gente vai conversar sobre sigilo bancário. A gente vai conversar sobre a Lei Complementar número 105 de 2001, é a Lei do Sigilo Bancário. Dentro desse assunto, Confidencialidade e Segurança da Informação, nós vamos ter que estudar a lei do sigilo bancário, tá certo? Então, sem mais delongas, para a gente ser aprovado no concurso do Banese, vem comigo para a tela para a gente dar uma olhadinha. Pessoal, nós estamos diante da Lei Complementar número 105 de 2001. E quando eu falo de lei complementar, eu estou diferenciando essa lei de uma lei comum chamada lei ordinária. Nós vamos ter a oportunidade aqui, numa aula logo mais, de estudar o Marco Civil da Internet, por exemplo. O Marco Civil da Internet é uma lei ordinária. É diferente de uma lei complementar. Basicamente, a diferença reside no fato de que a lei complementar requer um quórum mais qualificado para sua aprovação. Demétrio, traduz isso para mim. A lei complementar requer mais número de votos para sua aprovação. Tá certo assim? É mais fácil aprovar uma lei ordinária do que aprovar uma lei complementar. Ordinária aqui em direito é sinônimo de comum. Então, quando eu falar em lei ordinária, eu estou falando de lei comum. Uma lei extraordinária não existe, mas existe uma lei complementar que requer um quórum mais qualificado, requer um maior número de votos para ela ser aprovada, tá bom assim? Meus amigos, estamos diante da Lei Complementar número 105 de 2001, a Lei do Sigilo Bancário, beleza? Então vamos lá. Pessoal, vamos começar a ver os aspectos mais importantes dessa lei para a tua prova. Já no artigo 1º, a lei ensina assim a gente, as instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e passivas e serviços prestados. Então, já no artigo 1º, vem a menção do sigilo para a gente. Então, as instituições financeiras, e quando eu falo sigilo bancário, vem aqui comigo, eu estou sendo, vamos dizer assim, reducionista. Porque eu não estou falando só do sigilo relativo aos bancos. Eu estou falando, sim, também do sigilo relativo às instituições financeiras como um todo. E o comando do artigo 1º já é dizendo que as instituições financeiras devem manter o sigilo de suas operações ativas e passivas. Tá certo assim? Meus amigos, logo no comecinho da lei, a lei vai ensinar pra gente quem são as instituições financeiras. A lei vai ensinar pra gente o que ela considera instituição financeira. Então vem pra cá, São instituições financeiras, para efeito desta lei, as seguintes, bancos de qualquer espécie, e aí a gente não pode reduzir para bancos, né? As distribuidoras de valores mobiliários, as corretoras de câmbio e de valores mobiliários também são instituições financeiras, as sociedades de crédito, de financiamento e de investimentos são instituições financeiras, as sociedades de crédito imobiliário, administradoras de cartão de crédito, tudo isso são instituições financeiras. Tem mais, Demétrio? Tem. Sociedades de arrendamento mercantil. Demétrio, eu não sei o que é arrendamento mercantil. O leasing, pessoal. O leasing é o arrendamento mercantil. As sociedades de arrendamento mercantil, as administradoras de mercado de balcão organizado. Lá nas aulas de conhecimentos bancários, a gente vai conhecer mais a fundo o leasing, mais a fundo o mercado de balcão organizado, cooperativas de crédito, associação de poupanças e empréstimos, bolsas de valores e de mercadorias e futuros, entidades de liquidação e compensação, além de outras sociedades que, em razão da natureza de suas operações, assim sejam consideradas pelo Conselho Monetário Nacional como instituições financeiras. Meus amigos, nós vimos 13 incisos. E o último inciso diz que eu posso encontrar
em outra legislação, outra entidade que o Conselho Monetário Nacional, pelas suas atividades, pelas atividades dessa entidade, considere instituição financeira. Então, eu tenho aí praticamente 12 instituições trazidas por essa lei. Esse rol não se esgota aí, tá certo? Porque o 13 vai dizer que em outras leis eu posso ter as instituições financeiras aparecendo ainda. Mas aí você vai me perguntar assim, Demétrio, e eu tenho que memorizar essas instituições financeiras? Pessoal, cai na prova isso. Cai na prova isso. Você vai ter que saber quem é instituição financeira nos termos da lei e quem não é instituição financeira nos termos da lei. Então você pode encontrar uma questão que diga assim, marque a única alternativa correta que não contém uma instituição financeira. Ou marque a única alternativa correta que contém uma instituição financeira. Ou então, numa prova CESP, você se deparar com uma afirmação e dizer assim, entidade tal, vírgula, considerada instituição financeira pela lei de sigilo bancário, vírgula, e E aí você vai ter que saber se é uma entidade, é uma instituição financeira ou não aquela entidade nos termos do artigo 2º da lei do sigilo bancário, tá certo? Então, pessoal, Demétrio, eu tenho que memorizar, então, essas 12 instituições. Não é memorizar, não é, pessoal? Porque eu já disse muito aos meus alunos, vou dizer aqui a vocês que estão, são às vezes marinheiros de primeira viagem comigo, as instituições financeiras previstas aqui são de difícil memorização, claro. Algumas têm um texto muito grande, não é verdade? Então, aqui, o estudo da legislação passa pela repetição da leitura. Você repete tanto a leitura desse dispositivo que você, quando chegar na prova, vai enxergar e vai dizer, opa, isso é uma instituição financeira, eu estou me lembrando disso. Ou isso não é uma instituição financeira porque eu não lembro de ter lido isso. Então, efetivamente, você vai puxar na memória isso que ficou de uma leitura repetida, tá certo assim? Então, acho que o primeiro ponto muito importante da legislação é esse, saber quem são as instituições financeiras, tá certo? Meus amigos, nós vamos ver agora 5 situações que, quando acontecem, não constituem violação ao sigilo bancário. Eu vou lhes mostrar 5 situações que, se acontecerem, nós não estamos diante de um ilícito, nós não estamos diante de uma irregularidade, nós estamos diante de uma situação normal, nós estamos diante de uma situação correta. São situações, são 5, que aparentemente, para um leigo, pode dizer, opa, isso é violação do sigilo, mas não é. Vamos ver quais são? Primeira, a troca de informações entre instituições financeiras para fins cadastrais. Pessoal, lógico, o texto é maior, mas eu vou centrar na informação que me interessa. A troca de instituições financeiras ou entre instituições financeiras para fins cadastrais, a troca de informações entre qualquer ou quaisquer instituições financeiras para fins cadastrais não configura violação ao sigilo. Beleza? Uma instituição financeira troca informações com outra para fins de cadastro. Isso não é ferir o sigilo bancário. Isso não é ferir o sigilo bancário. Beleza? Pessoal, vamos para frente. O fornecimento de informações constantes no cadastro de emitentes de cheques sem provisão de fundos. Opa! Fornecer informação sobre você se o seu nome estiver na lista dos passadores de cheque sem fundo. E de devedores inadimplentes, pessoas que não pagaram suas dívidas, a entidades de proteção ao crédito. Então, quando a instituição financeira passa informações sobre uma lista de devedores ou uma lista de passadores de cheque sem fundo para uma entidade de proteção ao crédito, isso não configura violação do sigilo bancário.
tá certo? Entidade de proteção ao crédito pediu informações sobre a lista dos indivíduos que passaram cheque sem fundo e também sobre a lista dos inadimplentes. Essa informação foi repassada pela instituição financeira. Nós não estamos diante de uma violação. Nós não estamos diante de uma violação. Beleza? Pessoal, vamos embora para mais. São 5 situações, tá certo? Vamos para cá. Pessoal, situação número 3. A comunicação às autoridades competentes da prática de ilícitos penais ou administrativos, abrangendo o fornecimento de informações sobre operações que envolvam recursos provenientes de qualquer prática criminosa. Ei, quando a instituição financeira, vem para cá, quando a instituição financeira percebe alguma irregularidade, alguma eventual prática de conduta ilícita, quer seja penal, quer seja no âmbito administrativo, essa instituição financeira comunica às autoridades competentes. E essa comunicação não é considerada uma violação ao sigilo bancário. Não é considerado uma violação ao sigilo bancário. Tá beleza? Tranquilo, pessoal? Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Vamos para cá, ó. A revelação de informações sigilosas com o consentimento expresso dos interessados. Ora, se eu revelo informação sigilosa sobre você, mas existe o consentimento expresso no papel seu, essa revelação que eu fiz de uma informação sigilosa não configura violação ao sigilo. Efetivamente não configura violação ao sigilo. Tá certo assim? Então, revelação de uma informação que é sigilosa, mas com autorização, isso não pode ser violação a sigilo, né? E por fim, o fornecimento de dados financeiros e de pagamentos relativos a operações de créditos e obrigações de pagamentos adimplidas ou em andamento de pessoas naturais e jurídicas a gestores de bancos de dados. Pessoal, vamos dar um exemplo. Olha só. Quem analisa os beneficiários, as pessoas que terão direito ao auxílio emergencial, é a Dataprev. A Dataprev é um órgão de processamento de dados do governo federal que surgiu nos anos 70, existe até hoje, obviamente, e a Dataprev recebe aquelas informações que você preencheu no aplicativo do auxílio emergencial, para que, se você for habilitado com esse cruzamento de informações, você, quando abrir o outro aplicativo chamado Caixa Tem, já vai estar criada lá a sua conta digital, né, a sua conta poupança digital, com as opções de operação e aí disponibilizando o seu auxílio nas datas corretas, tá certo? Veja, a Dataprev é um gestor de banco de dados que, se quiser formar um histórico de crédito, vai solicitar informações financeiras às instituições financeiras, informações sobre você. E essa passada de informações sobre você, de informações bancárias sobre você, que a instituição financeira passa para o gestor do banco de dados formar um histórico de crédito, isso não configura definitivamente violação do dever de sigilo, tá certo? Não configura violação do dever de sigilo. Então, pessoal, eu trouxe para vocês 5 situações em que o dever de sigilo não está violado. Muito cuidado, porque isso cai muito na tua prova de concurso, tá certo? Beleza? Olha, pessoal, essa lei não é uma lei grande. É uma lei curta, ela tem pouco mais de 10 artigos, 13 artigos, se eu não me engano. Mas praticamente todos os artigos trazem informações muito importantes para a prova de concurso. Então, se eu estou falando de sigilo bancário e vocês estão se submetendo a uma prova do banco, tem tudo para que a gente encontre pelo menos uma das 120 afirmações que a CESP vai trazer para você no dia da tua prova, que vai fazer o concurso do Banese, e se você estiver assistindo essa aula e vai fazer outro concurso bancário, pode estar se deparando também com a questão de múltipla escolha, e essa questão de múltipla escolha
vai cair pelo menos uma também na tua prova, mas para você que vai fazer o curso do Banese são 120 afirmações, sendo que uma errada anula uma certa, e a gente pode sim, com muita probabilidade, encontrar uma afirmação de sigilo bancário na nossa prova, tá certo? Vamos lá, pessoal, continuar. Pessoal, eu trouxe o seguinte para vocês, ó. A quebra do sigilo pode ser decretada quando necessária para a apuração da ocorrência de qualquer delito. Eu digo muito aos meus alunos, eu falei isso quando eu dei aula essa semana, na semana que eu estou gravando esse vídeo, eu dei aula no presencial aqui do canal dos concurseiros em Aracaju, nossa turminha lotada, mas respeitando o distanciamento social, e quando eu falo lotada, é lotada com um número bem abaixo do que seria se nós não estivéssemos diante de uma situação mais delicada como essa agora, mas a turminha estava toda lá, toda prevenida, todo mundo com álcool, distanciamento social, de máscara, e eu estava falando para os meninos justamente o seguinte, olha, vocês ficam muito tensos com qualquer, nenhum, sempre, nunca. Pessoal, realmente essas palavras elas são indicativas de que pode ali por trás ter um erro na questão. Mas não é sempre que acontece isso, tá certo? Não é sempre que acontece isso. Meus amigos, alguns alunos bons caem por causa desse qualquer. Porque quando necessária para a apuração da ocorrência de qualquer ilícito, mas é qualquer ilícito mesmo. É qualquer um. Natureza grave, leve, média, gravíssima, levíssima, qualquer indício, tá? E qualquer ilícito, em qualquer fase do inquérito, que é a investigação criminal, ou do processo. E especialmente nos seguintes crimes. Olha, em qualquer crime, eu posso ter a quebra do sigilo. Mas é mais comum acontecer nesses crimes que eu vou mostrar aqui a vocês. Não é que só são esses, é nesses que acontecem com mais frequência. Por exemplo, no crime de terrorismo, no crime de tráfico de drogas, no crime de contrabando e tráfico de armas, na extorsão mediante sequestro, é aquele crime que você é sequestrado e alguém pede resgate para você. Essa é a extorsão mediante sequestro. Crimes contra o sistema financeiro nacional, crimes contra a administração pública, crimes contra a ordem tributária e a previdência social, crimes de lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores, e também crimes praticados por organização criminosa. Pessoal, nesses crimes, a possibilidade de uma quebra do sigilo bancário é muito alta, porque normalmente os valores arrecadados com essas atividades ilícitas vão ser lavados, vão ser desviados, vão ser colocados no nome de laranjas. A gente não tem sempre essas pessoas arrecadando esse dinheiro e colocando dentro de malas de um apartamento vazio, como já aconteceu aqui no Brasil, né? Ou enterrando em casa, o que quer que seja. Isso vai ter que, em um momento qualquer, ir para o sistema financeiro, para o sistema bancário. E aí é o momento de realizar a quebra e conseguir fazer a apuração da atividade ilícita. Mas eu quero deixar claro aqui nesse slide que eu estou falando de qualquer ilícito, em qualquer fase. Pessoal, olha só, dá um exemplozinho clássico a vocês. 40 homens conseguiram perfurar o piso extremamente sólido, extremamente seguro da sede do Banco Central em Fortaleza. O crime perpetrado é um crime relativamente simples e de pouco potencial ofensivo, porque a gente está diante do crime de furto. Nem roubo é porque não houve violência nem ameaça à pessoa. É o crime de furto que tem uma pena curta. A pena do furto, crime contra o patrimônio, é de 1 a 5 anos, tá? De 1 a 4 anos, na realidade, se o furto for um furto simples. Enfim, o crime é muito leve. Só que nós estamos diante do maior crime perpetrado contra uma instituição financeira no país.
mais de 140 milhões de reais foram levados. E se, por exemplo, eu estiver sendo investigado, nada impede que a polícia peça ao Poder Judiciário a quebra do meu sigilo bancário para poder fazer parte da investigação. E reparem que eu não estou, volta para cá, cometendo extorsão, crime contra a administração, lavagem de dinheiro, tráfico de droga, terrorismo. Eu estava cometendo furto, um crime leve. Mas eu não falei aqui que é qualquer ilícito. Então, se eu falei que é qualquer ilícito, está resolvido o nosso problema. É qualquer ilícito. Tá certo assim? Beleza, pessoal? Tranquilo? Vamos embora. O dever de sigilo, ele também é extensivo ao Banco Central do Brasil, em relação às operações que ele realizar e às informações que obtiver no exercício das atribuições. Então, não são só as instituições financeiras que estão obrigadas a manter ou garantir o sigilo. Estão obrigadas a manter ou a garantir o sigilo, também está obrigado o Banco Central do Brasil, tá certo? O sigilo, inclusive quanto às contas de depósito, aplicações e investimentos mantidos em instituições financeiras, não pode ser oposto ao Banco Central do Brasil. Demetrio, eu não entendi isso. Olha, ele está querendo dizer o seguinte para a gente. A instituição financeira não pode se negar a entregar informações sigilosas ao Banco Central. Eu não posso opor ao Banco Central, eu não posso opor ao Banco Central o sigilo. Isso significa dizer que eu, instituição financeira, quando o Banco Central solicitar a informação, eu tenho que dar. Agora, pessoal, tem um detalhe. Olha, depois que essa afirmação é feita, olha o que a lei traz para a gente. 2 pontos, vocês estão vendo aqui? Ó, eu não posso opor informações ao Banco Central do Brasil. Eu, instituição financeira. 2 pontos, olha para cá. No desempenho de sua função de fiscalização e ao proceder a inquérito em instituição financeira. Então, nesses 2 casos, reparem bem, nesses 2 casos, eu não posso me negar, eu, instituição financeira, não posso me negar a entregar informações sigilosas ao Banco Central. No caso de que o Banco Central está nas suas funções de fiscalização e no caso do Banco Central também estiver procedendo a um inquérito junto à instituição financeira. Existe alguma possibilidade de eu opor essa informação ao Banco Central? Existe. Quando, por exemplo, o Banco Central não justificar nada porque quer aquela informação. O Banco Central manda um e-mail para a instituição financeira pedindo informação de alguns correntistas, mas sem estar na sua ação de fiscalização e sem estar diante de nenhum inquérito junto à instituição financeira. E aí sim a instituição financeira vai poder negar informações ao banco, tá? Então ela não pode negar informações ao banco nessas 2 situações aqui, ou quando o banco estiver exercendo uma dessas 2 situações aqui. Tá certo assim? Muito bem, senhores, vamos para cá. Vamos para cá. As comissões encarregadas dos inquéritos poderão examinar qualquer documento relativo a bens, direitos e obrigações das instituições financeiras, dos seus controladores, administradores, membros do conselho estatutário, gerentes, mandatários e prepostos, inclusive contas correntes e operações com outras instituições financeiras. Então, as comissões encarregadas dos inquéritos vão poder analisar esses documentos aí, tá certo? Pessoal, olha, o disposto nesse artigo, e aí quando eu falo que artigo, é o artigo 2º, que eu estou falando aí do sigilo do Banco Central, tá? Aplica-se à Comissão de Valores Mobiliários, quando se tratar de fiscalização de operação e serviço no mercado de valores mobiliários, inclusive instituições financeiras que sejam de companhia aberta.